de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o mito de Procusto e a sua semelhança com a teoria marxista. O mito de Procusto, ele vai colocar em evidência a questão da intolerância. O que seria o mito de Procusto, falando de uma maneira resumida? Procusto era uma pessoa, um homem, que hospedava as pessoas que passavam próximos à sua casa. Então, os viajantes, eles eram hospedados na casa de Procusto para passar a noite. Procusto tinha uma cama de ferro. Nesta cama de ferro, ele recepcionava essas pessoas que estavam viajando. Porém, essa cama de ferro, ela tinha o seu tamanho exato. Ou seja, as pessoas deveriam caber dentro desta cama. Por acaso, se a pessoa fosse maior, o que Procusto fazia? Ele pegava e cortava as pernas da pessoa. Caso a pessoa fosse menor, ele esticava a pessoa, ele torturava a pessoa nessa cama. Ou seja, qual é a mensagem que o mito transmite? Transmite a ideia de que Procusto, ele queria que todas as pessoas se encaixassem dentro das suas ideias, dentro daquilo que ele pensava, dentro daquilo que ele determinava que era o modelo perfeito, ou seja, ele mesmo. Dentro da teoria marxista, o que a gente percebe de semelhante com o mito de Procusto? A mesma forma, a mesma intolerância que a gente percebe lá no mito, a gente percebe também na teoria marxista. Por quê? A teoria marxista, ela é uma teoria coletivista, ou seja, que prega o fim da história ou o fim da sociedade com um sistema socialista. O sistema socialista, ele é baseado na ideia de que a sociedade, ela não deve ter classes. Então, algumas classes da sociedade e alguns pensamentos da sociedade devem ser extintos. No caso, o capitalismo ou quem pensa de forma capitalista deve ser extinto. Se você pensa de forma individual, se você pensa de forma unitária, se você não quer se igualar à massa coletiva socialista e pensar da forma que eles pensam, você está errado, você não se encaixa, então você não deve permanecer. Então a intolerância, ela é colocada a partir do momento que Marx coloca ali a luta de classes, colocando que sempre as ideias que prevalecem são as ideias da classe superior, não aceitando mais nenhuma análise. Todas as outras análises, todos os outros filósofos, todos os outros economistas ou pensadores que ousaram pensar diferentes estão errados. Se a gente pega aí, por exemplo, o Adam Smith ou o Mises, esses pensamentos, segundo os seguidores de Karl Marx, são pensamentos totalmente errôneos. Então, esses pensamentos não devem existir. Qual que é o pensamento que deve existir? É o pensamento marxista, é o pensamento socialista. A sociedade deve caminhar rumo ao socialismo, que segundo Karl Marx deveria ser colocado em prática ao longo da história, a partir aí da revolução dos proletários. Então, os proletários passariam a ditar as grandes verdades, aquilo que é certo, aquilo que se deve fazer, em função da coletividade. O que o marxismo faz aí? Ele destrói as individualidades. Tudo aquilo que a gente vê lá nas teorias iluministas, com os vários filósofos existentes lá nestas teorias, nesta corrente, não pode ser colocado em prática, porque todas essas coisas são individualidades. Pensem comigo, individualidade, ou seja, você tem liberdade de se expressar, é uma individualidade. Você tem liberdade política, é uma individualidade. Você tem liberdade religiosa, é uma individualidade. Então, todas essas individualidades supõem que cada pessoa pode pensar e que deve ser respeitado ou respeitada esta maneira dessa pessoa pensar. Mas, para o marxismo, essas maneiras de pensar individuais, elas não devem ser respeitadas, elas devem ser extintas, porque o que deve prevalecer é o coletivismo acima de tudo.
Ou seja, ou você se encaixa dentro daquilo que o coletivismo socialista marxista pensa, ou você está errado, ou você deve ser extinto, você não deve permanecer, porque você já traz consigo o que eles consideram o mal. Então, como a verdade, segundo Marx, não existe, ela existe somente dentro da sua teoria, é uma das contradições aí colocadas no livro do Mises. Logo, todas essas pessoas que pensam diferentes, elas são taxadas dentro da sociedade, um termo agora que está na moda, né, que é o fascista. Então, você pensa diferente de mim, você é um fascista. Eles não param para pensar, né? Ou seja, quem segue essas teorias marxistas não param para pensar que as pessoas são diferentes, que as pessoas possuem individualidades e que as pessoas veem o mundo de forma subjetiva. Quando eu falo do subjetivo, eu falo de cada um, cada maneira de pensar. Não que a intolerância exista só dentro da teoria marxista, tá? É um modelo, é onde a gente pode perceber, mas existem várias intolerâncias dentro da sociedade. Então nós devemos pensar, nós devemos refletir nestas nossas individualidades e sermos mais tolerantes. A gente não deve querer fazer igual Procusto, colocar todas as pessoas, todos os seres, todo o pensamento dentro de uma caixinha. Ou seja, nós não devemos querer que todos caibam na nossa cama, na nossa medida, nos nossos ideais, ok? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, que isso ajuda o canal a crescer, ok? Beijos!